Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO. Hoje a gente vai estudar o que eu vou chamar de solução de uma EDO por integração. Tá? Isso é um caso particular de variáveis separáveis. Tá? Variáveis separáveis, no caso geral, a gente vai estudar na aula que vem, próxima aula. Esse aqui é um caso bem particular, tá? Bem simples, de solução de uma EDO de primeira ordem. Tá? Para resolver esse tipo de integral, é só usar o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então a gente vai se concentrar nessa aula nesse tipo de EDO. Tá? Ou seja, y' igual a uma expressão que dependa só de x. Ok? Então é derivada de y em relação a x igual a alguma coisa que depende só de x. Não tem y. Tá? Tem a derivada de y, mas não tem y nessa EDO. Ok? Como é que a gente resolve isso? Se você olhar aqui, a gente está procurando uma função f tal que quando eu derivo ela, eu obtenho a g. Ou seja, eu quero que essa f seja uma primitiva da g. Né? Ó, lembrando, a gente fala que pega a função g aí. Pega, por exemplo, definindo um intervalo. A gente fala que f é uma primitiva dessa g. Especialmente c, né? Quando você deriva f, isso dá g de x. Isso aí para todo x no domínio da função g, né? No caso que eu coloquei o intervalo fechado a b, tá? Isso que é primitivo. Então, resolver esse DO aqui é procurar uma primitiva. Que a gente sabe, né? A gente aprendeu lá em cálculo 1. Vocês lembrarem? Como é que a gente encontra uma primitiva dada uma função g? Como é que você acha uma primitiva dela? Integra. Ou seja, procura a função, tal quando eu derivo, dá g. Tá? Aí lembrando, né, que lá no cálculo 1, a gente viu, né? Se eu tenho... Vou usar a letra maiúscula aqui agora. Duas primitivas da g. Então isso aqui é o teorema, uma aplicação do teorema de valor de Lagrange. A gente consegue provar, né, que existe uma constante c, de modo que essa f e essa g são quase iguais, né? Elas diferem por uma constante real c. Existe uma constante real c que satisfaz isso. Para todo x aí no domínio delas. Tá? Então, se você encontrar uma primitiva, você encontrar todas. Né? Faz a integral, aí você vai encontrar uma função, encontra uma função, tal quanto deriva da sua g. Então, o que a gente define como integral indefinida, né? Que é a família de todas as primitivas dessa g, vai ser, por exemplo, se f é uma primitiva da g, então a gente vai denotar assim, ó, que é a integral, né? De g de x. Esse aqui é o conjunto de todas as primitivas da função g, né? A gente escreve simplesmente assim, né? Porque todas as outras, qualquer primitiva vai ser da forma f de x mais c para algum número real c, né? Tá? E que a gente usa a integral para calcular a primitiva, isso que é a aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? Que a gente sabe, né? Dado uma g desse tipo, então se eu pegar uma função definida assim, né? F de x, f também, tá? De AB em R, nesse domínio, com o mesmo domínio de g. Essa função aqui, ó, é uma primitiva da g, tá? Isso aqui é pelo teorema fundamental do cálculo, tá? Então, dado uma EDO desse tipo aqui, como é que encontra uma solução dela? É só integrar a g, tá? Fazer isso aqui, ó. Então, y é a integral indefinida de g de x é x
mais C, né? Onde C é uma constante que pode variar aí no conjunto dos números reais. Então você encontra uma solução geral, né? Que é a família de soluções é um parâmetro, né? Que tem uma constante livre. Isso aqui é a solução geral, porque vai ter uma constante, né? Livre aqui, é um parâmetro da nossa família. E a sua EDO é de primeira ordem, tá? Parece só a derivada de y, né? Derivada de ordem 1. Ok? Vamos fazer alguns exemplos agora. Olha só, pessoal, nessa EDO... vamos comparar lá com a definição, ó. Aparece que um dy dx, né? Ou seja, a derivada de y. Tá? E quem é a g de x? É essa expressão aqui. Tá? Só observação, pode acontecer da EDO ser apresentada para você de uma maneira, aí você vai ter que manipular ela para conseguir chegar nessa forma, tá? Bastante comum isso. Então aqui, ó, bem tranquilo, só integrar essa função azul aqui, né? Em relação a x. Então vamos lá, ó. Integral de 1 mais a exponencial de 2x dx. Para começar, ó, na função aqui tem uma soma, né? Então a integral da soma é a soma das integrais. Então vai ficar a integral de 1 dx mais a integral da exponencial de 2x dx. Essa aqui é tranquilo, né? Integral na constante é a constante vezes x. Agora, essa aqui, ó, pode ver. A gente vai ter uma composta aqui, né? Tô pegando a função polinomial 2x compondo com a exponencial, né? Então não é só integrar direto aqui, tá? Porque ó, eu tô integrando em relação a x. Aqui tem um 2x. E a regra a gente conhece, que eu vou pôr aqui de vermelho, tá? É que a integral de elevado a u du é elevado a u. Mais a constante, claro, né? Então, ó, tem o mesmo aqui, ó. Mesmo parâmetro aqui. Tá? Se aqui, em vez de 2x, fosse x, aí beleza, eu dava direto, ia dar só a exponencial de x. A dia que tá aqui, não. Tem que fazer mudança de variável. Tá? Aí aqui, mudança de variável é mais simples, porque se você olhar, isso aqui é uma função composta, né? Então a gente tem que aplicar mudança de variável que vem lá da regra da cadeia. Então chama esse 2x de u. Então vamos ver quem é o du, né? Calcula então du dx, ou seja, deriva u em relação a x. Se derivar 2x, né? Que é x. Perdão, que é 2. Tá? Então o du é 2x. Tá? Múltiplo cruzado. Acontece. Essa notação é boa. Você pode enxergar a derivada de u em relação a x como um quociente das diferenciais, tá? Então trata como fração mesmo a derivada, tá? Nesse caso aqui. Então, ó, no nosso caso aqui, a gente vai substituir o 2x por u e o du é 2dx, ou seja, dx é du dividido por 2, tá? Então, vamos lá. Não tem exatamente um du ali, né? Tem que multiplicar por 2, ó, porque o du é 2dx. Então eu venho aqui, coloco um 2 multiplicando aqui dentro. Só que para não alterar a integral, você tem que multiplicar pela metade, por meio, né? Ou seja, no final eu só multipliquei por 1 essa integral, então não muda o resultado dela. Então vamos lá. Continuando aqui a resolução dessa EDO. Bom, dessas integrais, na verdade, agora, né? Integral amarela, ó. Integral de 1 dx é x, né? X mais c, mas como tem duas integrais, no final a gente coloca constante, tá? Não precisa ficar colocando C1 aqui mais C2 aqui não, tá? Mais meio, aí essa integral vai virar integral de e elevado a u du. Tá? Aqui, olha só. Aqui tem um 2dx, isso é du, e esse 2x aqui no expoente é o u. Tá aqui, ó, o u e o du. Tá? Agora, exponencial de u du, tá aqui, ó. É próximo exponencial de u. Então, isso aqui fica x mais meio
vezes exponencial de u mais c. Ah, não esquece a constante no final, tá? Poderia ter colocado a constante aqui antes, né? Porque eu já fiz uma integral. Tá? Mas não precisa pôr mais c mais d. Duas constantes não, tá? Uma só. Porque no final você vai somar duas constantes, começa a poder variar arbitrariamente, pode chegar com uma constante só. Aí volta a substituição ali, né? U é 2x, então isso fica x mais meio vezes a exponencial de 2x mais c, tá? Então isso aqui, ó, é a solução geral dessa DO aqui. Tá? Por que é solução geral? Essa DO tem ordem 1, tá? Maior derivada, derivada de maior ordem que aparece aqui nessa DO é a ordem 1. Isso aqui, ó, é uma família de soluções a um parâmetro, né? Tem uma constante. Uma única constante aqui. Portanto, a solução geral desse DO é y igual a x mais meio vezes a exponencial 2x mais c. Tá? Agora no exemplo 2, mais fácil ainda, tá? Então, ó, a DO aqui é a derivada de y em relação a x, né? Igual a seno de x. Só integrar o seno, tá? Aí no caso aqui não tem nem que fazer substituição nem nada. Integral do seno de x é x, quem é? Só lembrar, qual a função que eu derivo da seno? Vamos pensar no cosseno. Quando eu derivo cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, né? Só que eu quero que o resultado dê seno. Então tem que pegar, multiplicar por menos 1. Tá? Ó, a derivada do cosseno x é menos seno x. Então se eu multiplico por menos 1 dos dois lados, isso vai dar seno x, que é o que a gente quer. Então isso aqui é menos cosseno x mais c. Portanto, a solução geral dessa DO é essa aí. Y igual a menos o cosseno x mais c. Vamos lá, exemplo 3. Agora a gente quer resolver DO, que é bem parecida com o do exemplo 2, tá? Só que agora, em vez de aparecer seno de x, aparece seno de 5x. Então vamos lá. Para encontrar a solução, só calcular essa integral indefinida aqui, né? Integral do seno 5x dx. Então, ó, de novo, a gente conhece essa fórmula aqui, né? Integral do seno de du é igual a menos cosseno u mais c. Só que aqui, ó, não é, eu não estou derivando, não estou integrando seno de 5x em relação a seno a 5x, em relação a x, tá? Então, tem que fazer uma mudança de variáveis ali. Ali a gente está compondo, né, a função seno com a função 5x, tá? Então tem que fazer mudança de variável. A gente vai fazer o seguinte, então, aqui. Mas aqui é bem tranquilo, né? Chama o u de 5x. Então vamos derivar. Então du dx é a derivada de 5x em relação a x, que é 5. Então isso implica que du é 5 dx. Tá? Então isso aqui a gente vai usar. Vamos lá, voltando aqui na integral. Aí, vamos lá, isso aqui é a integral do seno de u. Eu quero... Não, vamos colocar seno com x. Eu tenho que fazer aparecer 5 dx para aparecer o du, né? Só que se eu multiplicar por 5 para aparecer o 5 dx, eu tenho que dividir por 5 também. Tá? Então isso aqui vai ficar 1/5. Aí agora dá certinho, né? Seno de u du. Tá? Ó, 5x é o u. Ó,
tá aqui. E o 5dx é o du. Tá aqui, ó. Então aqui é 1/5. Qual a integral do seno de u? Tá aqui no vermelho, ó. Menos cosseno u mais c. Vou pôr entre parênteses aqui. Então, agora volta. No lugar do u é 5x, né? Então isso aqui vai ficar menos o cosseno de 5x dividido por 5 mais c. Então essa é a solução geral procurada. Tá? Se pegar essa função e derivar, vai dar 5x. Tá? Desse modo, a solução geral é y igual a menos cosseno de 5x dividido por 5 mais c. Vamos lá, exemplo 4. Então, para encerrar a aula, vamos fazer esse último exemplo aqui. Olha só essa EDO. Lembra que eu comentei lá no exemplo 1 ou 2 que às vezes nem sempre tá uma EDO desse tipo aqui, tá? Que eu chamei de solução por integração. É apresentada dessa maneira aqui. Às vezes é dada uma expressão que você tem que manipular ela para cair para ela ficar daquela forma, tá? Que é o caso dessa. Se você olhar, ó, só tem dx, dy e tem uma outra coisa aqui que depende só de x. Então, manipulando aqui, a gente consegue escrever ela da forma dy dx igual a alguma função que dependa só de x, tá? Primeiro vamos fazer isso. Pra gente ver qual função que a gente tem que integrar, tá? Então, dx mais exponencial de 3x dy é igual a 0. Então eu vou dividir todo mundo aqui por dx. Então isso aqui vai ficar dx dividido por dx mais exponencial de 3x dy dividido por dx. O lado direito vai ficar 0 por dx é 0, tá? Então dx por dividir por dx é 1. Aí exponencial de 3x vezes dy dx. Então, apareceu, ó, a derivada de y, tá? Agora é só isolar, né? dy dx. Então, exponencial de 3x vezes dy dx vai ficar igual a menos 1. Aí isso implica que dy dx é menos 1 dividido por exponencial de 3x. Dessa forma, dy dx é igual a menos a exponencial de menos 3x, tá? Vou deixar assim ficar mais fácil de resolver depois. Então, agora a gente consegue resolver, né, a integral, usando esse método que a gente aprendeu, tá? Você até poderia resolver esse aqui utilizando o método que a gente vai aprender na próxima aula, tá? De variáveis separáveis. Ok? Quando ela for apresentada assim, a gente consegue resolver, tá? Vamos lá, então. Então, é só integrar, né? Menos a exponencial de menos 3x. Lembra muito o exemplo 1, né? Então, é só integral de menos a exponencial de menos 3x dx. Constante sai para fora da integral, né? Então, isso fica menos a integral da exponencial de menos 3x dx. Então, ó, tem que fazer uma substituição, né? Porque a integral a gente tem isso aqui. E a forma que a gente conhece é que a integral da exponencial de u, du, é a exponencial de u, né? Mais uma constante. Então, vamos lá fazer a substituição. Chama u, é claro, tem que ser menos 3x, né? Bom, isso implica, vamos lá, quem é du dx?
Deriva U em relação a x. Então a derivada de menos 3x em relação a x vai ficar menos 3 vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Então é menos 3. Portanto, du é menos 3 dx. Então lá, a gente vai usar isso aqui, né? U é menos 3x e o du é menos 3 dx. Então aqui, ó, tem que multiplicar por menos 3 para fazer aparecer um du. Isso aqui é menos a integral da exponencial de menos 3x vezes menos 3 dx, né? Ó, esse menos 3 dx agora é du. Então aqui dentro tá bonitinho, né? Exponencial de u, du. Só que como eu multipliquei por menos 3, tem que dividir por menos 3 também. Tá? Então vou botar entre parênteses aqui fora, tá? Então a integral vai ficar 1/3 da exponencial de u du. Tá aqui em vermelho, ó, essa fórmula. Então isso aqui é 1/3 vezes exponencial de u mais c. Ou seja, que é 1/3 vezes a exponencial de menos 3x mais c, né? Porque o u é menos 3x. Ok? Então tá aí a solução geral da EDO dada. Bom, gente, a aula de hoje é isso, tá? Isso aqui é o caso 0 de EDO, tá? Na verdade é um caso particular do que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que são as EDOs de variáveis separáveis, ok? Então a gente se vê lá na próxima aula. Até mais.